Esse foi o meu compromisso ao vir para cá, foi me dado, me garantido essas questões. Então, por isso que eu vim aqui para dar a minha contribuição. Espero estar fazendo um bom trabalho e fazendo jus ao dinheiro do contribuinte. Olá, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oh, beleza. Olha, muito obrigado pela sua presença, William Peri. Além dessa pergunta, para a gente conhecer um pouquinho você, né? O somzinho está um pouquinho baixo para mim. Desculpa. Além dessa pergunta... Mas está com um pouco de dificuldade. Está meio baixo e meio sintético. Nós gostaríamos de entender também como é que é o seu trabalho aí na Secretaria de Negócios. Como é que você faz isso? Quantidade de negócios. Gente, desculpa, eu confesso que eu não entendi a pergunta muito bem. Não deu para entender mesmo, não. Tá bem ruim o som, Alexandre. A gente não está conseguindo compreender. A pergunta do Alexandre, dentro do que a gente tinha meio alinhado para conversar com você, é no sentido de entender como que as secretarias, né, dando com a Secretaria de Competitividade e Advocacia da Concorrência. Me corrija se eu estiver errada, tá, Alexandre? É isso mesmo. É isso, né? Então, como que vocês, dentro da secretaria, entendem esse termo, né? Ambiente de negócio, e você meio que já deu uma fala antecipada disso, e o que o Ministério da Economia está realizando nesse sentido. Então, assim, seria para você trazer para a gente, William, o que o ICM já tem de resultado, se já está sendo implementado esse índice de concorrência dos municípios, seria para a gente já entrar de uma forma mais efetiva na temática aqui da nossa reunião. Claro. Bom, pessoal, enquanto eu vou falar, eu também posso fazer projeções. Posso? Pode. Perfeitamente. Então, ótimo. Mas então vamos lá. Só para deixar claro aqui também esses conceitos que é super importante aqui para a nossa conversa. De fato, o ambiente de negócios é um conceito muito complexo e muito completo, porque eu até costumo receber alguns prefeitos, vereadores e deputados aqui no Ministério, e eles falam bem assim para mim: William, eu quero melhorar o ambiente de negócios da minha cidade. E eu sempre respondo: você quer começar por onde? Porque o ambiente de negócios é algo muito amplo. Então, é muito mais do que você ter a sua abertura de CNPJ super rápido, que hoje em dia a gente está fazendo em minutos no Brasil, em algumas cidades estão batendo recorde atrás de recorde na rapidez de conseguir um CNPJ. Ambiente de negócios, a gente tem que entender que é toda a construção pós isso também, pós o CNPJ, porque mais do que um CNPJ, uma empresa precisa de um alvará, precisa das inscrições para poder emitir nota, precisa conseguir contratar seus funcionários, precisa lidar com o ambiente de fiscalização da sua cidade, com a regularização urbanística, com a tributação, obviamente. Então, o ambiente de negócios envolve todos esses pontos. E aqui dentro do Ministério da Economia, como eu falei que é uma das minhas principais funções, e aí eu vou projetar para vocês aqui, é fazer o acompanhamento de diversos indicadores internacionais que avaliam justamente o ambiente de negócios brasileiro. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 principais indicadores que a gente acompanha com frequência e que, infelizmente, eles tiveram ou alguma pausa ou alguma desatualização de dados durante a pandemia, mas esses 4, do Instituto Fraser, do Doing Business do Banco Mundial, o PMR da OCDE, ou o GCI do Fórum Econômico Mundial, global, né, Fórum Econômico, eles mostram para a gente um pouco como o ambiente de negócios do Brasil está sendo visto pelo mundo. E cada um deles tem diversos fatores, tem diversos quesitos, que a gente pode dizer, para considerar, para avaliar o ambiente de negócios. E na concepção do Ministério da Economia, essa combinação de indicadores, essa combinação de quesitos pode ser entendida como o ambiente de negócios, tá? Então,
é muito marcante que quando a gente avalia, né, esses indicadores e olha esses indicadores, o Brasil está muito mal posicionado. Tem alguns países com uma economia não tão desenvolvida quanto a nossa que estão melhor posicionados do que a gente. Então, chama muito a nossa atenção de que o Brasil ainda está mal posicionado quando comparado com alguns países parecidos no mundo. Então, nosso entendimento, a partir do governo, né, de 2019, foi trabalhar em, não só necessariamente melhorar os indicadores, mas melhorar a nossa construção regulatória, o nosso ambiente de negócios, o nosso ambiente regulatório, que possa, consequentemente, melhorar nossas posições nesses indicadores. E por isso, desde 2019, o governo vem trabalhando em diversas iniciativas, micro-reformas, que a gente chama. Que aqui no Brasil, quando a gente fala de reforma, o pessoal já dá um pulo para trás, né? Então, a gente trabalha em pequenas iniciativas que vão melhorando aos poucos o nosso ambiente de negócios no Brasil. Especificamente, a gente pode destacar que eu até peguei essa página de uma outra apresentação que eu fiz, mas destacando aqui muito mais fortemente a Lei de Liberdade Econômica, que eu acho que vocês estão super familiarizados com ela, lá de 2019, e mais recentemente a Lei de Ambiente de Negócios, que foi agora promulgada em agosto de 2021, a 14.195. Essas duas leis permitiram ao Brasil que desse passos largos naquilo que a gente imagina ser o Brasil do futuro, sabe? O Brasil com um ambiente de negócios mais justo, mais íntegro e mais, como que eu posso dizer assim, alinhado com as melhores práticas internacionais. Então, todas as iniciativas que a gente foi discutindo na lei, que a gente foi debatendo junto com o nosso legislativo, foi pensando em adequar a melhores práticas que esses institutos, essas organizações que eu mostrei aqui anteriormente, pedem que os países façam. Então, geralmente, quando a gente até discutia, especificamente, né, trazendo uma anedota aqui para vocês, quando a gente discutia com alguns deputados alguma emenda, algum comentário em relação à lei, a gente sempre trazia junto esses indicadores e mostrava por A mais B que países do mundo inteiro seguiam em uma determinada linha e que o Brasil estava ficando para trás e que a gente precisava se adequar também. Então, eles serviram muito de embasamento e servem de embasamento para o nosso entendimento de ambiente de negócios. Uma consideração aqui super importante, que aí eu vou puxar para o assunto do ICM também, do Índice de Concorrência dos Municípios. A maioria desses indicadores, quando avaliam o Brasil, levam em consideração principalmente as realidades do Rio e de São Paulo. E eu, como capixaba, que morei no Rio e tudo, enfim, morei em vários lugares do Brasil, sei que a realidade do Brasil não se resume a Rio e São Paulo. São cidades super expressivas, são cidades super importantes, são lar da maior parte da população brasileira, a gente sabe disso, são também as cidades com maior PIB, que contribuem mais com o PIB nacional, mas a gente resumir a realidade brasileira a essas duas cidades é fazer uma análise muito superficial do que é o Brasil. Então, isso é crítico porque a gente está levando em consideração para fazer as melhorias simplesmente essas realidades e está trabalhando nas melhorias principalmente nessas cidades, que é onde vão ser avaliadas, enfim. E a nossa preocupação aqui era, e como está o resto do Brasil? Como as outras cidades? Como está Belém, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza, sabe? São muitos extremos, muitas situações diferentes. O que elas precisam desenvolver? Porque a proposta desses indicadores, desses índices, é que a gente consiga fazer uma administração pública mais objetiva e mais especializada do que simplesmente uma administração pública intuitiva, que é o que a gente vinha fazendo no Brasil há anos. Historicamente, a administração pública do Brasil, seja municipal, estadual ou federal, é muito intuitiva. A gente tem uma intuição, assim, uma percepção de que fazer tal coisa possa melhorar a economia. Mas cadê os dados? Cadê os números? Sabe? Por mais que eu seja advogado e tudo, não sou muito dos números, eu gosto bastante dos números e gosto de trabalhar com base neles, sabe? Entendendo que determinada ação nossa, A mais B, vai gerar C, porque 2 mais 2 é igual a 4. Então,
seguindo essa linha, esses indicadores tornam as nossas medidas um pouco mais direcionadas e objetivas. Então, a gente sentia falta de ter essas informações das demais cidades e dos demais estados do Brasil. A gente tem a percepção de que o Brasil é muito burocrático, a gente tem a percepção de que o ambiente de negócios brasileiro, tirando aí essas cidades que a gente já tem dados, né, é complicado, é complexo para o pequeno, principalmente para o pequeno e para o microempreendedor, mas é complexo e é complicado em que ponto? Qual ponto? Não sei, porque se eu perguntar para a Renata, ela vai me falar que lá na cidade dela é problemático para você conseguir o alvará de funcionamento, uma licença para uma obra e a parte de tributação da cidade dela é complexo. Se eu perguntar para o Ronaldo ou para o Marcos lá de Santa Catarina, ele vai me falar que lá é complexo a questão de abrir uma empresa. Então a gente sabe que cada cidade vai ter os seus pontos. Então, por que não a gente criar um índice que avalie essa parte burocrática, faça uma grande revisão da burocracia do Brasil, mas local. Fazer um diagnóstico local, que permita ao prefeito, ao vereador, ao secretariado daquela cidade identificar o que é problemático na minha cidade. Porque uma questão que talvez seja para Belém pode não ser a realidade lá de Florianópolis. E uma questão talvez de Campo Grande pode não ser a realidade de São Paulo. Então, a gente sabe que a lei de liberdade econômica era algo que a gente precisava bastante, a lei do ambiente de negócios também super importante para a gente, mas talvez na realidade local, ali na ponta, que a gente precisa fazer algumas coisas e precisa atuar ou contribuir com quem possa atuar. E aqui eu estou me referindo especificamente a prefeitos e vereadores. Porque muitas vezes eles simplesmente trabalham na intuição de que fazer X ou Y é melhor ou pior para a estrutura da cidade deles. Então, a proposta do índice de concorrência dos municípios surge com essa ideia da gente transportar assim, a metodologia de usar indicadores internacionais para avaliar o Brasil. A gente tem um indicador nacional que avalia as nossas cidades. A gente criou ele, assim, tirou ele do papel com essa ideia de permitir que tenha um diagnóstico municipal de uma forma sistemática, contínua, estruturada, para a gente entender um pouco mais da burocracia brasileira. Porque só assim a gente vai conseguir sair da parte da intuição para ser uma parte mais objetiva, mais focada. E a gente também espera que com esse indicador, muitas iniciativas, estudos, programas venham ajudar a gente com duas principais coisas. Primeiro, encontrar soluções, pensar soluções específicas para as nossas cidades, porque isso é muito importante. E segundo, divulgar melhores práticas. Isso é muito importante porque durante a elaboração desse índice, eu tive a oportunidade de conversar com cidades de todas as regiões do Brasil. Então, eu falei com Rio Branco, falei com Macapá, falei com Boa Vista, falei com Porto Alegre, Curitiba, enfim, Fortaleza, Ceará, João Pessoa, falei com várias secretarias e prefeitos dessas cidades todas. E a gente vê muitas boas práticas fora dos grandes eixos. Porque geralmente quando a gente pensa em melhor prática, a gente vai olhar sempre assim, vamos ver o que o Rio está fazendo, vamos ver o que São Paulo está fazendo. Só que ninguém viu que Boa Vista estava com uma melhor prática relacionada à regularização urbanística sensacional, que não tem no Brasil parecido, que foi referência até inclusive no Doing Business subnacional. Então, a gente precisa, o índice também vai dar muito enfoque, né, nessas questões, nessas melhores práticas que estão espalhadas em algumas cidades que a gente não tem conhecimento. Maringá tem um planejamento sensacional, mas quem ia pensar que talvez Maringá, lá no interior do Paraná, ia ter uma melhor prática que poderia ser utilizada lá em Belém, sabe? Então, a gente transformando todas essas questões em questões objetivas e palpáveis, tangíveis para as pessoas, a gente vai conseguir tangibilizar justamente essas questões que para muitos prefeitos pode ser uma dúvida. Talvez aquela pergunta que o prefeito me venha fazer aqui, que eu comentei com vocês, como melhorar o ambiente de negócios, eu vou poder mostrar para ele quase que como um cardápio. Sua questão é sobre regularização urbanística? Olha aqui, olha nessa cidade, o que eles fizeram. A sua questão é sobre empreender, abrir um negócio na sua cidade? Olha o que essa outra cidade estão fazendo. Essa é a proposta do indicador.
porque só assim a gente entende que a gente vai ter um ambiente mais propício à concorrência, com menos burocracia, com menos custo, e ao mesmo tempo a gente vai ter uma diminuição dos gaps que a gente fala entre cidades. Porque hoje a gente tem cidades assim, padrão europeu no Brasil, e tem cidades com estrutura, com a situação pior do que algumas situações africanas, que são assim, talvez o nível de desenvolvimento mais baixo ali. Então, a gente precisa, para ter um ambiente de negócios do Brasil melhor, a gente precisa que isso esteja disseminado por todo o país, e não só no Rio e em São Paulo, por mais que eu entenda que são super importantes. Que essa foi uma provocação que eu fiz, e eu acho que muito pelo fato de eu ter vindo de uma cidade, do interior do Espírito Santo, que geralmente, por mais que esteja no Sudeste e tudo, é um estado um pouquinho mais como que eu posso dizer, desprestigiado, alguma coisa assim, por não ser um grande centro. Isso é importante porque esse é um grande gap. É um gap um do lado do outro. A gente está ali do lado do Rio de Janeiro, que talvez está aqui, e o Espírito Santo está aqui. E aí, sabe? Eu não posso dizer que eu melhorei o ambiente de negócios do Brasil melhorando a situação do Rio. Eu preciso que o Espírito Santo chegue aqui no nível do Rio de Janeiro para a gente consiga subir junto, sabe? Então, a proposta do índice vem justamente com esse propósito, sabe? Assim, de fazer essa melhoria institucional e, principalmente, uma melhoria institucional vinda da própria cidade. Que esse é um ponto importante aqui também que eu queria destacar para vocês, que eu acho que é super importante para essa mensagem do ICM. Tá? O ICM é como eu chamo o Índice de Concorrência dos Municípios. Ainda bem que você não colocou o S, porque ICMS para a gente é um monstro. Não, ICMS não, eu sei que é um monstro. Eu sei que eu também... abrindo parênteses aqui, naqueles indicadores internacionais, vocês sabem, tributação é algo que pesa muito negativamente para o Brasil. Então, a gente tem conversas longas e longas com Receita Federal, com as receitas estaduais, pensando em algumas soluções para o ICMS, que é o que mais pesa negativamente para o Brasil. Tá? Mas não é o ICMS, é só o ICM. Fechando parênteses aqui e voltando só um minutinho, Renato, só para eu fazer esse ponto aqui, que eu acho que é super importante. A gente aqui, eu costumo falar, eu não sou, eu expliquei minha história para vocês, né? Eu venho do setor produtivo, eu venho da iniciativa privada para o setor público, para dar minha contribuição aqui no setor público. E algo que eu percebi, principalmente chegando aqui em Brasília, a impressão que eu tive, é uma impressão pessoal do William, aqui falando com vocês, é que Brasília muitas vezes está numa bolha. A gente fica numa bolha e quase que desconectado com a realidade da ponta, com as necessidades da ponta, das cidades e dos nossos estados. Então, a provocação aqui é fazer com que a gente se aproxime das necessidades das nossas cidades, porque no final do dia, eu não sei quem foi que falou isso uma vez, mas uma vez eu ouvi isso e eu achei isso muito marcante. O cidadão não mora na União, o cidadão não mora no federal, o cidadão mora na cidade. Então, eu preciso trabalhar nas nossas cidades para eu melhorar a vida do cidadão. E isso, o ICM tem esse viés. Mais do que falar assim, vai melhorar o ambiente do Brasil. Não, eu vou melhorar o ambiente da sua cidade, Renata, da sua cidade, Ronaldo. A gente vai construir e pensar soluções específicas para a sua cidade. Então, eu até trouxe aqui, eu não quero fazer uma concorrência de municípios de que um município é o melhor do Brasil do que o outro que é o pior. Não. Município, Belém, vamos lá, Belém, Ananindeua, para não falar muito de Belém aqui. Ananindeua, faça um diagnóstico próprio, um diagnóstico seu. Tira um raio-x da atual situação da sua burocracia. Como que está? Está saudável? Você precisa trabalhar em alguns pontos? Então, fazendo isso, com seus resultados, sem necessariamente ter que se comparar ali com Belém, que está do lado, enfim, nada, o que você pode fazer? Obviamente, se Belém tem uma melhor prática que você pode se espelhar, que bom, vamos fazer isso, porque esse é o índice. Por isso que eu gosto de mostrar até esse slide aqui, para toda vez que eu falo do índice, para destacar bastante isso. Eu não quero punir gestor municipal que tenha ficado mal na foto do ICM, não é essa a nossa intenção. Também não quero gerar uma competição entre municípios, porque não é do meu interesse que um município fique melhor posicionado e outro pior. Muito pelo contrário, como eu falei, eu quero que todo mundo fique no mesmo padrão. E também não...
eu não quero gerar um ranking que não considere a singularidade de cada cidade. Porque, assim, uma cidade que talvez tenha saída para o mar vive uma situação. Uma cidade que é mais do interior vive outra situação. Uma cidade que tem uma universidade federal tem uma determinada força de trabalho mais capacitada. Uma cidade que não tenha, já fica mais complexo. Então, são muitos pontinhos culturais, sociais, econômicos, que deixam cada cidade nossa muito singular. Eu costumo até falar que a gente tem algumas Europas dentro do Brasil, né? Assim, são tantos municípios, e municípios até do Pará, inclusive, maior do que muito país europeu, que a gente não pode se dar o luxo de falar que o Pará é todo um só. Não, não é um só. Eu sou lá do Espírito Santo, que é um negocinho, assim, uma faixinha pequena, e são 78 municípios muito singulares entre eles. Então, a gente considera também essas singularidades quando a gente faz essa avaliação. E como eu já destaquei aqui anteriormente, o ICM vem com essa proposta de divulgar melhor, que as melhores práticas sejam divulgadas, sejam compartilhadas, adaptadas para os municípios, porque a gente acredita muito que não precisa se inventar a roda aqui. A roda já está inventada. A gente pode adaptar para a situação das nossas cidades. Então, vamos dar visibilidade para essas melhores práticas também, que existem essas melhores práticas. Tem muita cidade que já está voando aí em muitos quesitos, e não está voando tanto em outros. Então, vamos equilibrar isso, permitir, dar essa ferramenta, criar essa ferramenta para que setor produtivo e setor público de cada uma das cidades possam trabalhar em conjunto na construção de uma solução, tá? E o que o índice... Eu não sei, Renata, você tinha alguma pergunta antes? Não, na verdade, assim, eu achei que você já tinha finalizado, mas pode seguir que eu estou adorando ouvir. Então tá. Então vamos lá. Um ponto aqui muito, muito bacana dessa edição, da edição de 2021, que até antes de eu passar exatamente do que é composto o ICM, eu preciso falar com vocês que a gente lançou o índice em 2021, já rodou a edição de 2021 com 61 municípios, que eu vou falar mais ali para frente, e a gente já tem os resultados. Hoje eu vou até apresentar aqui para vocês. Não tem nem um mês que a gente divulgou os resultados, então tá super fresquinho assim esses resultados, então vocês vão ser quase um dos primeiros a ter acesso assim fora do lançamento. Mas o índice na edição de 2021, a gente construiu ele dividindo em 3 eixos. Eram 3 blocos de questões, de avaliações que a gente trazia para cada um dos municípios, justamente para avaliar o nosso ambiente de negócios. E aqui, respondendo especificamente a pergunta de vocês sobre como a gente entende um ambiente de negócios, eu acho que aqui tem a resposta mais clara. O primeiro eixo, que está dividido ali nos 3 capítulos, ele vai ver toda a parte de abertura de negócios, alvará de funcionamento, a infraestrutura, o zoneamento urbano, sobre como a cidade está posicionada nessas questões. No segundo bloco, a gente já pega mais os aspectos da Lei de Liberdade Econômica. Como que o município se adaptou a isso? Como que os aspectos regulatórios de produtividade, serviços públicos e concorrência nos serviços públicos estão hoje na sua cidade? Esse é o eixo 2. E o eixo 3, a gente já avalia mais as questões, boas práticas jurídicas de equidade, que a gente chama, e também as partes tributárias. E aqui, essa parte jurídica de equidade, a gente se preocupa especificamente na parte de fiscalização. Como que os municípios estão estruturados com esse ponto de fiscalização. Por quê? Eu falei um pouquinho do que cada um dos eixos fala, mas eu vou dizer o porquê tanto dessa divisão quanto desses temas, por assim dizer. O primeiro eixo, acho que fala por si só, porque quando a gente pensa em negócios, a gente pensa em claro qual é a facilidade de se abrir o negócio, de se manter esse negócio, os alvarás de funcionamento, né? Como que isso tudo funciona, e principalmente como que a infraestrutura local está organizada de forma a permitir uma concorrência ampla, porque não dá para a gente priorizar um determinado segmento da cidade ou um determinado bairro em detrimento de outros, e por aí vai. Então, o eixo 1, por si só, fala, aquela parte da intuição, né? De como, quando a gente pensa em negócios, a gente pensa, claro, em abertura, alvará, essas coisas. Já o eixo 2, que fala bastante da Lei de Liberdade Econômica, esse eixo foi uma provocação nossa, do Ministério da Economia, de perguntar a municípios como que vocês estão em relação à Lei de Liberdade Econômica.
porque a lei é linda, maravilhosa, foi lá, está lá de 2019. Mas e aí, ela está implementada de fato? O cidadão lá da sua cidade está vivenciando os benefícios que a gente batalhou para conseguir na Lei de Liberdade Econômica ou ainda não? E aí, já trazendo até uma prévia dos resultados, foi o capítulo que mais, assim, com mais dificuldade para os municípios. A nota foi péssima, no geral, no Brasil como um todo. Foi muito ruim a nota em relação à Lei de Liberdade Econômica, que aí acendeu um alerta para a gente. Mais do que simplesmente fazer as leis aqui do ponto de vista da bolha de Brasília, como eu falei mais cedo, a gente precisa correr atrás para implementar. Correr atrás para que os órgãos, as entidades locais, a ponta, implemente isso. E o cidadão possa usufruir desses benefícios. Então, esse foi o ponto 2. E já o ponto 3, que a gente traz essas questões sobre fiscalização e tudo, esse eixo 3 está muito voltado especificamente a uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, de que coloca muitas vezes, não vou generalizar, mas de que coloca muitas vezes o Estado contra o empreendedor. Que a gente tinha uma cultura, a gente tem ainda uma cultura no Brasil de colocar a administração pública, o setor público, contra empreendedores. E por que eu digo isso? A gente vê que muitas vezes o setor público cria tanta barreira, tanta regulação, tanta dificuldade, que o empreendedor decide ou não abrir o seu negócio ou viver na irregularidade. Isso é uma realidade do Brasil que a gente vê em grande parte das cidades do nosso país. Então, o eixo 3, a gente avalia justamente esse ponto, sobre como as cidades tratam de uma forma justa, íntegra, os seus empreendedores. E aqui, voltado principalmente ao poder fiscalizatório desses municípios, tá? Porque, assim, se tem um dos objetivos, talvez, aqui do ICM, é fazer com que a gente deixe essa cultura de lado, sabe? Não pode existir mais isso. O Estado tem que ajudar as pessoas que querem empreender. O Estado tem que contribuir e fazer o que for possível para quem empreende continuar empreendendo, porque são essas pessoas que geram riqueza, que geram renda, que geram emprego para a nossa população. Então, é muito importante para a gente que essas pessoas se preocupem a fazer o que elas fazem melhor, que é empreender, é gerir o seu negócio, e não se preocupar com a burocracia, com uma fiscalização predatória, muitas vezes, ou com excesso de regulação, que a gente, infelizmente, ainda vive no Brasil. Porque tem ainda essa cultura, sabe, de que não tem problema, talvez, a gente dificultar tanto a vida do empreendedor, parece que eles são os vilões da sociedade e aí o Estado tem que proteger os menos favorecidos. E quando, na verdade, o Estado deveria permitir e facilitar com que as pessoas pudessem se adequar a essas regras, né? Porque, no final do dia, ao invés de simplesmente multar, fiscalizar ou fechar um negócio, por que não ajuda esse empreendedor? Por que não ensina ele? Mostra qual que é o caminho certo de como ele deve agir. Então, essa é a nossa preocupação aqui. Mais um ponto do ICM. Agora, eu já falei um pouquinho para vocês antes do intervalo, um pouco da nossa edição 2021. Entrando mais no detalhe aqui para vocês. A gente trabalhou com 61 municípios de todo o Brasil. Quais foram esses municípios? Os municípios, as capitais, né, das unidades federativas, as 26 mais Brasília. Também foram as cidades com mais de 500 mil habitantes. E alguns municípios que foram piloto, que a gente rodou um piloto antes de lançar a edição 2021. Ali em meados de julho, agosto, a gente rodou um piloto com algumas cidades. E aí elas foram convidadas a participar, mesmo que não se enquadrassem nessas categorias de capital ou mais de 500 mil habitantes. Então, a gente teve um retrato aí de 61 cidades. Aí vocês podem me perguntar bem assim: William, o Brasil tem 5.590, se não me engano, 570 municípios. E 61 municípios não é nada. De fato, se a gente for pensar no número de municípios, 61 municípios é muito pouco. Só que esses 61 municípios representam 33% da nossa população. Ou seja, 1/3 do Brasil está representado nessas 61 cidades.
Então, se a gente conseguir evoluir já nessas 61 cidades em alguns quesitos, a gente já tem bastante impacto na vida das pessoas. 33% da população. Isso é incrível, assim, isso é muito bom. Eu não sei aí das pessoas que estão aqui comigo se tem se a cidade de vocês está aqui. A Renata falou que era de Belém, né? Então eu sei que Belém estava. Teve a Nanindeua também, lá do Pará. Enfim, tinha o de Santa Catarina, foi Florianópolis e Joinville. Enfim, a gente teve cidades de todos os lugares, todos eles representados aqui. E aí alguns, já entrando de fato nos resultados, né, por assim dizer, alguns achados que a gente viu. E como que isso assim, destaca o quanto que a gente precisa evoluir também. Foram mais de 11 mil situações que potencialmente distorcem a concorrência no âmbito municipal brasileiro, que dá uma média de 200, mais ou menos, de situações por município, de distorção de concorrência. Isso é muito grave, assim, se a gente está pensando em ambiente de negócios, em ambiente concorrencial. E as principais maneiras de endereçar essas potenciais distorções é através de alguma norma, de alguma ferramenta ou ação administrativa ali local que possam ser trabalhadas. Foram 4.600 potenciais situações identificadas de licenças, permissões e autorizações que são fator que gera distorções nos municípios brasileiros. E aí tem todos os dados sobre qual é o tipo de situação de distorção concorrencial que a gente localizou nos nossos municípios. Esses dois números, tanto esse 11.648 quanto esse 4.691, destaca, do ponto de vista mais técnico aqui, que esses números a gente apresenta até para umas reuniões mais técnicas nossas. Destaca como a gente precisa evoluir para entender o que é concorrência, como que a gente pode contribuir para um ambiente concorrencial mais justo, e também, assim, principalmente para o quanto a gente precisa melhorar as nossas instituições locais, assim, a preocupação das nossas instituições locais. Entrando, de fato, nos números, na nota, né, por assim dizer, dá a nota do município. Vou começar até pela região norte, que foi a primeira que a gente tinha aqui. Se vocês forem ver, os 7 estados da região norte tinham 8 municípios representados, né, porque cada um teve a sua capital, e Pará, que tinha Ananindeua. A média nacional foi 466,8. Antes de entrar propriamente dito nos resultados, um ponto que eu queria destacar para vocês, que vocês vão concordar comigo, a nota era de 0 a 1.000. E quando a gente fala que a média nacional foi 466, a gente está falando assim, a média está muito baixa. Está muito mundo baixa. Reprovado. Se fosse na escola, estaria todo mundo de recuperação. Exato. Eu uso sempre essa analogia da escola ou da faculdade. Eu não sei como que era na faculdade de vocês e tudo, mas na minha, essa média estava abaixo do necessário para você passar de período. Então, as cidades podem super comemorar, ficamos com a melhor nota e tudo, mas vamos lá. Você ficou com a melhor nota, mas e aí? Tem muito para remar ainda nesse barco. Então, isso foi um ponto super... não necessariamente preocupante, porque foi a primeira edição, mas talvez ali é um ponto que destaca sobre como a gente tem trabalho a fazer. Tá? E já eu entro no ponto sobre como que vocês vão ajudar a gente com isso. Mas eu queria destacar aqui primeiro de que como essas médias nacionais e as médias regionais evidenciam o tanto de trabalho que a gente precisa fazer aí nos próximos anos e meses e anos para a gente ter um ambiente de negócios melhor para o Brasil como um todo. Então, falando aqui especificamente do Norte, a média nacional ficou acima das cidades do Norte, tendo uma Macapá a melhor nota aí entre os municípios da região, e Porto Velho com a pior nota. Na região Nordeste, tivemos alguns municípios acima da média nacional e outros abaixo até mesmo da regional, né? Média vai sempre pegar ali o meio, mas com Aracaju se destacando. Na região Centro-Oeste, Brasília se destacou. Eu não gosto de ranking justamente por isso, porque para mim Brasília é uma situação completamente à parte, então era até esperado que Brasília se destacasse, mas a gente teve também Goiânia, Campo Grande, Cuiabá.
Na região sudeste, sem São Paulo, né, que eu separei aqui porque São Paulo tem muitos representantes. A gente teve o destaque aí de Belo Horizonte. Em São Paulo, Sorocaba, que Sorocaba foi a melhor nota do Brasil. Então, a melhor nota do Brasil foi essa nota de Sorocaba, ou seja, o município mais bem posicionado ficou abaixo de 600, sabe? Isso é bem grave. E na região sul, que teve o destaque aí de Curitiba. Florianópolis, aqui vale o destaque que eles não responderam todos os formulários, tá? Acho que vale destacar isso também, por isso que a nota de Florianópolis ficou tão abaixo aqui. Mas esses foram os resultados dessas notas que a gente trabalhou nessa edição de 2021. Comentários importantes aqui sobre a metodologia do índice, que eu acho que é super importante, e é aqui que vocês entram fortemente, que vocês vão poder contribuir e fazer parte, dizer que fizeram parte dessa revolução aqui da melhoria do ambiente de negócios. O índice, naqueles eixos que eu mostrei para vocês, ele é dividido em 9 capítulos, né? Então, são 9 formulários que cada município foi respondendo. E as respostas, basicamente, era você responder sim ou não. Por exemplo, o município faz parte da rede sim? Sim, não. O município fez o treinamento de tal coisa? Sim, não. É sempre muito objetivo as respostas. Então, no primeiro momento, os municípios respondem esses formulários. Num segundo momento, a gente convida que instituições representativas do setor produtivo local, e aí aqui eu posso usar como exemplo associação comercial, CRCs locais, entidades que representem o setor produtivo. Então, teve CDL também que contribuiu com a gente, teve FEComércio que contribuiu, enfim, eles que representam ali a situação, que representam a cidade, e elas têm acesso a essas respostas dos municípios, que elas podem revisar. A gente chama aqui até de instituições revisoras. Por que isso? Porque uma coisa que a gente percebeu é que muita política pública para a prefeitura está vigorando e está em funcionamento. Só que para o cidadão não está funcionando. Então, é uma oportunidade que a gente dá para o setor produtivo pontuar as questões. Olha, isso daqui, de fato, pode existir a lei, mas lá no dia a dia, no balcão, que eu tenho que despachar determinada coisa, não tem isso aqui funcionando, não. Então, a gente teve alguns fatos curiosos nessa revisão, porque muitos municípios falaram, verdade, a instituição revisora tem razão, a gente fez a lei, só que não implementamos. Porque esse é um ponto que a gente quer muito avaliar aqui com o ICM, porque a Lei de Liberdade Econômica mostrou isso para a gente. A gente tem uma Lei de Liberdade Econômica sensacional, mas e aí, ela está implementada? Não está tão bem implementada. Então, não posso dizer que eu já estou colhendo os frutos dessa lei. E muitas cidades também fizeram isso. Gente, eu cansei de ver cidade orgulhosa de ter assinado o Decreto de Liberdade Econômica Local, que não está implementado. Mas o prefeito vai lá, bate na tecla, tira uma fotinho com o decreto lá do lado dele, falando agora, minha cidade tem um decreto de liberdade econômica. Beleza. E qual que é a diferença que está fazendo na vida do seu cidadão? Os alvarás estão dispensados? Os alvarás de baixo risco ali, você conseguiu dispensar uma quantidade expressiva de atividade ou não? Enfim, a gente precisa ver isso na prática, sabe? Então, a instituição revisora, que fica até o convite aqui para vocês participarem na edição de 2022, eu sei que vocês têm muita capilaridade, vocês podem contribuir com isso, se inscreverem como essas instituições para poder revisar na cidade de vocês, porque isso é muito importante. E pela primeira vez a gente tem uma metodologia que permite essa fase, porque eu não quero só os dados oficiais, não quero só o posicionamento da prefeitura, eu quero perguntar para o cidadão, e vocês representam os cidadãos. Cidadão, isso está funcionando na prática? A cidade de vocês disse que tem o georreferenciamento, que você consegue passar o mouse em cima do mapa e você saber quais os quinais que é permitido ou não é permitido. Se não, a cidade disse que sim. Cadê esse site? Cadê esse mapa? Qualquer cidadão consegue? Entendeu? É esse tipo de coisa que a gente busca aqui fazer, e fica aqui já o convite para vocês poderem contribuir com a gente durante toda essa próxima edição. Que essa próxima edição... Só pegando aí essa tua fala, é necessário que a entidade se credencie para ser uma instituição revisora.
Sim, E sim. onde é feito esse credenciamento? Eu vou chegar Vai nesse chegar ponto lá. aqui. Vou chegar. Perfeito. Essa próxima edição, a edição 2022, vai contar com 119 municípios, que a gente amplia aí para 43% da nossa população. O mapa aí diz mais ou menos o número de municípios por estado que a gente tem. Se vocês me perguntarem, eu não vou saber exatamente de cabeça os 119, porque o 61 eu sei de cabeça, porque eu trabalhei tanto com esse 61, eu já sei eles de cor. Mas o 119 eu ainda estou me acostumando com esse novo número. Eu prometo que no lançamento eu vou conseguir numerar esse 119 de cabeça aí para todo mundo. Mas né, a gente tem um cronograma para essa edição que ele já começou. Então, eu vou passar aqui muito sucintamente por esse cronograma. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. O slide, eu acho que eu tinha o cronograma, está em outra apresentação. Eu vou jogar ele aqui na nossa apresentação para a gente poder fazer, porque eu acho que vai super agregar aqui para a gente na nossa conversa, principalmente no que diz respeito ao credenciamento de vocês, tá? Porque eu não posso deixar de contar com essa ajuda de vocês de forma alguma. Deixa só eu abrir meu Zoom aqui. Eu parei de compartilhar, vou compartilhar outra tela aqui agora com vocês. Esse é o cronograma preliminar da nossa edição 2022. Como vocês podem ver, vocês veem meu mouse, né? A gente está num período de consulta pública. O que é esse período? A gente, como eu falei para vocês, eu falei aqui bastante já, não sei até se a gente tem um tempo limite, mas enfim, fui falando. A nossa ideia é que o ICM seja uma ferramenta para vocês, setor produtivo, contadores, advogados, enfim, os autônomos, essas pessoas das cidades. Essa é uma ferramenta para vocês e uma ferramenta também para as prefeituras poderem fazer um diagnóstico das suas realidades. Então, toda a edição do índice, ano passado a gente fez e agora também, a gente abre uma consulta pública para que vocês possam opinar sobre o que precisa ser avaliado. Então, eu até estava dando uma olhada aqui no roteiro, vocês fazem alguns questionamentos relacionados ao governo digital, enfim, algumas questões relacionadas a profissionais liberais, enfim, diversas questões. Então, aproveitem essa consulta pública e levantem essa bola lá na consulta pública, porque a gente pode implementar isso no índice. A gente pode colocar essas questões no índice para que elas possam ter uma visibilidade um pouco maior. Porque, assim, e aí eu posso compartilhar com vocês uma experiência que eu tive nessa primeira edição, a edição de 2021. Muitas cidades passaram a se preocupar em determinados pontos porque estava lá no índice. Teve cidade, teve secretário que eu me reuni e ele me falou bem assim, William, a gente nunca nem olhou esse dado. A gente não sabia nem que isso era importante. Aí eu falei, pois é, isso é importante, isso foi algo que a gente veio aí no mundo, a gente vê de melhores práticas internacionais e a gente precisa que as nossas cidades passem a olhar isso. Então, aproveitem essa consulta pública para que vocês possam contribuir com alguma questão que esteja passando na cidade de vocês. William, acho que é muito bom vocês avaliarem a questão de microcrédito. Como que é microcrédito aqui na nossa cidade? Enfim, joguem ideias. A gente precisa dessas ideias para a gente ter um índice cada vez mais robusto e cada vez mais útil para vocês. Tá? Esse é meu comentário aqui a respeito da consulta pública. Um outro ponto respondendo especificamente a Renata, sobre como vocês podem se inscrever, se qualificar como uma instituição revisora, é esses pontos aqui, 8, 9 e 10, que vocês precisam se atentar. Provavelmente aqui perto, aí, na semana do dia 29 de maio, no finalzinho de maio para junho, a gente vai lançar uma chamada pública para que instituições interessadas em se inscreverem como instituição revisora se inscreva durante todo esse período aqui, toda essa barrinha aqui, ó, maior, que vai de junho e julho praticamente, vai poder se inscrever como uma instituição revisora. E aí vocês vão poder apontar, William, quero fazer a revisão do capítulo relacionado a empreendedorismo na cidade de Ananindeua. Então vocês vão pegar e revisar somente esse capítulo. Vocês olham as respostas que o município mandou para a gente e vão poder pontuar, olha, isso funciona, isso não funciona, isso está legal, isso eu precisava de uma comprovação.
Enfim, vocês vão poder fazer essa revisão. Então, fiquem de olho nas nossas redes aí do Ministério, enfim, eu também, eventualmente, eu tenho contato de vocês, vou mandar esse lembrete para vocês, porque eu conto muito com a participação de vocês aqui para contribuir com a gente nesse projeto. E, de novo, eu vou falar isso aqui várias vezes, se eu estiver cansativo, vocês me avisam. Porque o ICM só vai ser uma boa ferramenta se for útil para vocês e se puder contribuir com vocês. Tá? Essa é a nossa ideia principal, então a gente conta muito com a contribuição de vocês para tornar esse indicador cada vez melhor. William, ainda dentro desse ponto, você mencionou a questão dos conselhos, né? Associação Comercial, CDL, no caso, a gente também, eu hoje estou como conselheira no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado do Pará, e também como diretora no Sindicato Patronal das Empresas de Contabilidade. Existe algum grau de formalização da instituição que quer ser uma instituição revisora? Te pergunto isso no sentido de que a gente tem, além da associação comercial, temos algumas outras associações que representam o empresariado, Conjove, associação AAGE, que aí em Brasília ele é bem forte também, e nós temos, por exemplo, hoje a fala ela está sendo feita aqui através de uma iniciativa, né, do Instituto do professor Bicalaf, que o Ronaldo e o Alexandre estão à frente desse instituto. E a gente tem, por exemplo, uma outra rede de contadores muito ampla, que tem um nome até bem peculiar, que é o Contabilidade Sem Chatice, tá, William? Tem gente que não imagina isso, pensa que é inviável a contabilidade sem chatice. Sem chatice, está separado, né? Mas nós temos um movimento que tem contador do Brasil inteiro, mas não é uma instituição formalizada, não tem um CNPJ, não tem um estatuto. Então, qual o grau de formalização essa instituição revisora precisa ter? Tá, então vamos lá. Respondendo especificamente a sua pergunta, a gente pede que a instituição, de fato, seja uma instituição consolidada, uma instituição formal para fazer a revisão. Mas isso não impede que possam serem feitos uma espécie de consórcio, por assim dizer. Vou trazer um exemplo específico. No estado do Rio de Janeiro, se reuniu CRC, SEBRAE, CDL, Associação Comercial e algumas outras instituições se reuniram em um grupo e elas fizeram a revisão em conjunto no estado. Então, todos os municípios do Rio de Janeiro que participaram da edição de 2021 foram revisados por esse conglomerado de organizações. Então, uma instituição se inscreveu e falou, beleza, a gente aqui vai se organizar em grupo, porque o SEBRAE sabe muito de empreender no município, o time de contadores sabe muito de tributação, de outro capítulo. Então, eles se dividiram e fizeram uma força-tarefa por essa revisão. Isso é muito bacana também. E aí, pensando aí agora especificamente do CSC, do Instituto e dos contadores também como um todo, o convite talvez é para fazer uma provocação com os CRCs, sabe, no estado ali para ter esse movimento em conjunto, essa provocação. Eu fiz uma reunião presencial semana passada, se não me engano, aqui no CFC, fui aqui, que eu graças a Deus, me aproximei muito dos contadores. Desde o ano passado, eu venho me aproximando bastante, porque eu acho que, não sei o que aconteceu anteriormente, na verdade, eu sei, muitos dos indicadores internacionais acabam levando em consideração a percepção de alguns advogados. Só que aqui no Brasil, quem sabe muito de negócio é mais contador. E por isso que eu prefiro ouvir mais o que os contadores têm para me dizer do que talvez os advogados, sem nenhum prejuízo de advogado aqui, porque eu sou advogado, tá? Mas eu não posso desprestigiar o ponto de como o contador lida com a burocracia. Vamos voltar naquele ponto lá que eu falei da minha infância, de ter crescido dentro de um negócio familiar. Era no contador que minha mãe se apoia muito. Então, quando a gente pensa em burocracia, eu acho que vocês são os mais indicados para poder pontuar essas questões, porque são vocês que enfrentam a burocracia mais pesada. E William, essa sua percepção
é perfeita porque vai de encontro à realidade, né? Uhum. Nós estivemos em audiência pública sobre o social, eu tive reuniões sobre a reforma tributária e a gente sempre fala, às vezes o pessoal faz a lei com as melhores das boas intenções, mas quem tem que digerir a lei, ruminar a lei e aplicar a lei somos nós. E, além disso, ainda temos que tirar a dúvida do nosso cliente para que ele possa aplicar da forma correta. Então, essa tua constatação, ela é perfeita e, como você disse, não é demérito. A questão é que quem carrega o piano na hora de fazer a lei funcionar somos nós, né? E a gente constata uma coisa que você falou, muitas regulações, elas se tornam inócuas e o empreendedor, ele fica sem cumprir a lei. Então, a lei existe uma letra morta ali, que ela serve para punir a pessoa na hora que falar assim, você não está cumprindo, porque é impossível de cumprir. Então, aí fica aquela letra morta que não é cumprida, mas que a qualquer momento pode atazanar a vida de um empreendedor. Então, e essa questão que você falou... E com qual intenção, sabe, que existe isso? Esse é o meu ponto. Parece que, assim, o que puder dificultar, vai dificultar. E, gente, não, a gente tem que acabar com essa cultura. O que a gente puder facilitar, eu vou facilitar. Então, o viés aqui, a gente tá concordando, assim, está sendo no mesmo sentido. Alinhado. E, assim, eu acho interessante, William, que essa nossa fala com você hoje, né, ela não veio através do CFC, ela não veio através da FENACOM, ela não veio através de entidades estabelecidas e que teriam, digamos, esse papel de essa prerrogativa de trazer o contador para esse debate, né? Veio através de uma iniciativa de um instituto e de um pessoal que entende que é uma realidade que tem que ser alterada, porque é inadmissível que no Brasil 2.000 empresas fechem todos os dias. O brasileiro tem esse viés empreendedor e ele precisa ser orientado e ter facilidades para que o seu negócio cumpra o propósito de prosperar. Nenhuma empresa nasce para fechar, a empresa nasce para subsistir aos seus fundadores. E a gente precisa tornar isso uma realidade viável no Brasil. E até dentro dessa fala, aqui, estando dentro do CRC do Pará, eu queria já te deixar um convite. Nós temos, inclusive, já tivemos o Ronaldo e o Alexandre no Quinta Contábil, que é um programa semanal, todas as quintas-feiras nós temos. É um programa, inclusive, dos meninos, a gente brinca, porque a gente tem o Quarta com Elas, já é direcionado para as contadoras, mas todo mundo participa de tudo, para trazer essa tua fala, porque é interessante, é importante que a gente possa fazer parte desse processo que está melhorando, está buscando melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Isso é imprescindível. E até, dependendo, óbvio, da tua disposição e disponibilidade, passar essa dica para outros CRCs, já que vocês têm essa intenção de alinhar isso com os CRCs. Porque a gente coloca o presidente do nosso CRC aqui e abre a rede de CRCs, porque é uma discussão que hoje nós estamos em um grupo mais fechado, por conta até de entender qual seria a dinâmica dessa fala de hoje, mas se você quiser, a gente abre isso daí no CSC, e em todas as portas que a gente puder, porque o viés é interessante. Tudo que você pontuou em relação a se medir apenas o que acontece no eixo Rio-São Paulo, as questões particulares de cada município. Você imagina um estado como o meu estado, que é um estado que é o segundo maior em extensão territorial, que tem lugar que é onde o profissional, a empresa não tem internet de qualidade, que é obrigada a fazer uma série de coisas, e a internet não funciona, a internet não chegou lá, a internet não tem a qualidade necessária. Então, trazer essa discussão para a capilaridade que os contadores podem trazer, eu acho que é de extrema importância. Com certeza. E desculpa, Ronaldo, só complementando, a minha fala no CFC, aqui em Brasília, que eu falei especificamente com Breda, o diretor de Relações Institucionais. O diretor de Relações Institucionais. E eu falei assim, olha, na edição de 2021, teve o CRC de João Pessoa, da Paraíba,
do Rio de Janeiro e teve algum outro CRC, eu acho que do Mato Grosso do Sul. Eu falei, beleza, na edição de 2021 foram esses 3, na edição de 2022 eu só divulgo os resultados se eu tiver os 27. Perfeito. Eu quero os 27 comigo. Então, pô, a gente organiza essa agenda aí na quinta, para a gente bater o papo, falar sobre o índice. E eu queria, assim, aproveitar fazer esse papo para vocês contribuírem na consulta pública, tá? Porque mais do que simplesmente fazer a revisão, é vocês pontuarem o que talvez precisa ser melhorado no índice. Eu estou aqui trabalhando, assim, minha função, eu estou trabalhando para vocês, sabe? Eu quero construir um indicador que seja útil para vocês. Que vocês tenham esse balizador para, independente do que acontecer em outubro em relação às eleições e tudo, vocês continuem demandando isso das prefeituras, dos estados de vocês, porque, e com base, sabe, em um indicador, porque foi o que eu fiz quando eu estava fazendo a negociação da Lei de Ambiente de Negócios. Eu pegava os indicadores, ia conversar com o deputado, falava assim, deputado, a gente precisa desse artigo nessa lei, porque ele está de acordo com algumas melhores práticas que a gente vê na OCDE, que a gente vê nos países que a gente está se espelhando. E a mesma coisa vai ser o ICM. Vamos conversar lá com o vereador, a gente precisa passar o decreto de liberdade econômica aqui, ou fazer uma lei de liberdade econômica local, com base, porque, olha, tem outros municípios que estão evoluindo. A gente está ficando para trás. A gente ganha um apoio aqui, sabe? Então, essa é a nossa função, foi a forma que eu vislumbrei de apoiar as nossas cidades. Perfeito, William. E é isso que eu acredito e que o nosso Instituto acredita. A nossa diferença em relação a esses organismos é que o CFC, CRC e o sistema CRC, eles são autarquias públicas, né? Eles têm infinitas amarras legais de ação e tem ainda uma crise de representatividade acontecendo em todos os setores quando se fala em sindicato e conselhos de classe. E muita política. Vamos aqui que tem muita política. Então, assim, e nós, por meio do think tank, por meio do Instituto, nós não temos essas amarras. A questão política ela está legal porque é um trabalho altamente altruísta que a gente faz por querer um Brasil melhor e por não ficarmos quietos enquanto as coisas precisam ser feitas. Então, com isso, nós temos muito mais autonomia e, por meio dessas redes, CSC e outras entidades que nós fazemos parte, a gente consegue agregar profissionais brilhantes, né, profissionais muito capacitados e que têm influência nas juntas comerciais, que têm influência nas associações comerciais, nas federações de comércio, nos sindicatos de contabilidade. Então, com isso, é efetivo. De fazer essa provocação capilar, né? Assim, e há uma efetividade nas ações, porque nós fazemos esse trabalho que você colocou, que eu acredito muitíssimo, que é o trabalho de bastidores. O trabalho frente aos holofotes, ele normalmente é só para inaugurar a obra, inaugurar uma obra feita. Agora, para fazer a obra, você tem que estar lá dentro do canteiro, com os pés sujos de barro e com a mão cheia de cimento. Nesse trabalho... Eu não sei se vocês viram ali, se repararam, mas até eu chegar, por exemplo, no lançamento dos resultados do índice, eu tenho 11 tarefas ali, ó, que está na minha lista nos próximos meses. Tem muito trabalho, assim, de bastidor para a gente colocar essa obra de pé aí, Ronaldo, e por isso que eu conto muito com o apoio de vocês. Por isso que eu topei falar aqui hoje, vou topar nas próximas vezes também que vocês chamarem para a gente discutir qualquer ponto, porque toda contribuição é válida. Eu não sei se vocês viram também, se perceberam, eu não tenho muita formalidade, a minha ideia é bater um papo mesmo com vocês, franco, trazendo todas as nossas dificuldades, todos os pontos, e também trazendo como vocês podem contribuir. Eu acredito muito nisso, numa contribuição conjunta para a gente chegar num resultado comum, e aí sim a gente poder falar que melhorou o ambiente de negócios do Brasil como um todo. Não só nesses indicadores que levam em consideração Rio e São Paulo. Nada contra Rio e São Paulo. Sim. Mas a gente precisa pensar nas nossas cidades também. Pode contar conosco, viu? E, assim, eu vou levar de pronto, tá, William, a questão para o nosso CRC. Tem a questão que o Ronaldo pontuou muito bem, né, por ser uma autarquia, por já ter sido feito até esse contato inicial com o CFC, talvez isso agilize alguns processos internos que são mais amarrados, mas a gente tem também a voz do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, que também é uma... A regulamentar
a Lei de Liberdade Econômica. Araguaína, o nosso secretário, que é amigo meu, formou junto comigo, ele, inclusive, deu palestra no Sebrae, foi convidado pelo Sebrae Nacional para falar desse case, né, de inovação, e baseado num trabalho que eu participei, foi um dos coordenadores, o prefeito ganhou o prêmio lá há uns 5 anos atrás, 6, de prefeito empreendedor, pela mudança que houve regulatória no município para facilitar o ambiente de negócio. Legal a gente ver, eu vou me aprofundar um pouco mais, porque esses cases, principalmente das cidades um pouco menores, eu confesso que a gente tem que dar uma procurada um pouco mais, né? Porque a gente não fica sabendo naturalmente desses cases. Mas muito bom, Araguaína. Araguaína é a capital econômica do estado do Tocantins. Legal. Tocantins não conheço, vou conhecer, eu tenho uma viagem agora que eu vou para lá, vou conhecer Palmas e Jalapão. Muito bom, muito bom. E só mesmo foi para ilustrar isso, mas algumas coisas não precisam ser melhoradas, apesar de ser feito. Claro, claro. O corpo municipal, né, o corpo dos funcionários públicos precisa entender o espírito da lei, principalmente, né, que eu acho que falta isso, entender o espírito da lei. Olha, o órgão público só pode trabalhar mediante a lei. Sempre que tem alguma burocracia, sempre se alega a lei. Porém, no momento de tirar a burocracia, não se lembra que existe a lei da liberdade econômica, que pode dar toda a segurança jurídica para o servidor público poder fazer os seus atos, né? A boa-fé objetiva do contribuinte e muitas outras coisas, né? Muitos outros princípios. Exato. Exatamente. Esse ponto que você comentou aí dos servidores é muito daquela parte cultural, né, que eu até comentei com vocês hoje mais cedo, de que culturalmente soa um pouco estranho, eu acho que pro corpo técnico das prefeituras, dessa parte mais desburocratizada. Mas e aí um comentário importante aqui, Ronaldo, também, de que assim às vezes a gente não consegue fazer grandes mudanças uma única vez. Sabe, a gente tem que ir dando passos à medida que a gente consiga o passo suficiente, o passo que for possível quando possível. É isso, porque quando as pessoas me falam meio assim, William, mas que a lei de liberdade econômica tinha que ter incluído tal coisa, ter feito tal coisa, tal, a lei do ambiente de negócios tinha que ter isso. Eu falo, olha, no contexto político que a gente tinha na época, foi o máximo que a gente conseguiu chegar. Tomara que venha novas pessoas para o Congresso, enfim, outras cabeças, e consigam dar um passo um pouquinho maior, sabe? E a gente vai dando passos, porque a gente não vai conseguir fazer, e para mim esse também é a solução para a reforma tributária. A gente não vai conseguir fazer uma mega revolução, do dia para a noite a gente vai dormir o Brasil complexo tributariamente e no outro dia amanhecer o Brasil super fácil. Não vai ser assim. Vamos dando passos. Sabe? Perfeito. Como diz, né? A política é a arte do possível, né? Eu acho que a gente tem que realmente incorporar o espírito dessa frase, né? Exatamente. É isso aí. A gente chega onde que dá. E a gente vai construindo. Igual o índice da edição 2021, a gente chegou onde que deu, com os recursos que a gente tinha. Agora, na edição 2022, vamos dar mais um passinho. Por isso que eu estou fazendo bastante provocação na consulta pública. Talvez vamos chegar num outro nível aqui de questões e tudo. E assim a gente vai indo, até que a gente tenha o Brasil que a gente merece ter. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, William. E pode contar realmente assim conosco. Nós precisamos de pessoas com esse entusiasmo, com essa vontade de fazer acontecer. E é o nosso espírito aqui, né, nesse instituto que a gente está trabalhando. A gente tem conversado muito com o Carlos Rauli, que é o autor da PEC 110, lá um dos autores, né, porque hoje está com o Luiz Rocha, que é o senador, porque ele já é ex-deputado. Com o Carlos, o Alex Fontaine. Então, a gente está sempre buscando dar essa contribuição daquele que realmente entende de ambiente de negócio e de a parte tributária, que é o contador. Porque a gente sabe que quando a coisa é complicada demais, como diz, eu sempre gosto de usar essa frase, que é daquele filme do Jurassic Park, né? A natureza encontra um meio.
Então, não adianta ficarem fazendo coisas difíceis demais para que sejam cumpridas, porque não vai ser cumprido, o empresário vai achar um jeitinho brasileiro. Vai. Não, e assim, e eu não vou falar aqui com demérito para esse jeitinho, tá, Ronaldo? Porque, assim, é o que o cara faz para conseguir ter um negócio dele. Porque Exato. a gente põe tanta dificuldade, porque é o jeito que ele consegue de ter o seu negócio. Porque eu até estava numa reunião ontem com o Sebrae do Espírito Santo, num evento do Sebrae do Espírito Santo, eles estavam falando, tem muitos casos que o empresário tem que fechar o negócio dele, porque é ele mais um ou outro funcionário ali, e para ele resolver uma burocracia no horário comercial, ele tem que ir lá fechar o negócio e resolver. E aí, perdeu o sentido para mim. Eu preciso desse cara funcionando o máximo de tempo possível, gerando riqueza, trabalhando. É mais tributo que ele consegue, é mais imposto, é mais pessoas que ele emprega, mais renda que ele gera. Então, eu preciso desse cara trabalhando. Não que ele fique preocupado com, caramba, tem tal obrigação que eu tinha que ter submetido, tem tal coisa. Não dá. Assim não é possível. Eu concordo aí com essa fala. Voltamos aqui para o terceiro round, né? Acho que é round final. Vamos aproveitar e fazer uma fotinha para a gente registrar esse momento. E assim, tá, William? Só para finalizar a minha fala anterior, eu me comprometo, estando nas duas entidades, a tentar abrir esse canal de comunicação com o CRC Pará, né, tendo em vista que você já fez esse contato preliminar com o diretor institucional do CFC, mas, pelo sindicato, eu tenho mais liberdade de falar que, assim, a gente já pode estruturar alguma coisa nas duas casas, preferencialmente, mas se uma delas não acontecer, de pronto, a gente já consegue aqui junto com o Alcefom Pará. Ronaldo, acho que o seu áudio está aberto. O áudio está aberto, Não, então, fala com ela no WhatsApp. Então fica difícil. Espera aí. Aí, agora sim. Então, no sentido de que a gente torne o índice do conhecimento de todos e um projeto de todos. Tá? Porque se a gente tornar esse índice um projeto de todos, todos ganham, sem dúvida nenhuma. Nós, contadores, não gostamos da parte burocrática, ao contrário do que muita gente pensa, que contador vive de burocracia. Não é nosso papel, a gente assume e faz, porque assim como para a sua mãe o contador é um profissional de confiança, para inúmeros outros empreendedores somos também. Mas o que nós somos cientistas de dados, somos cientistas de chegar para a empresa, somos os médicos da empresa, a gente costuma fazer um paralelo. A empresa, se ela adoece, somos nós que conseguimos visualizar, diagnosticar, dizer o que pode ser feito, e isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Pelos tributários, pelos índices contábeis. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente não quer perder tempo com um processo que deveria ter andado em 3 dias, que já está 30 dias parado numa secretaria e que não tem ninguém aí se preocupando com isso. A empresa não compra, a empresa não vende, a empresa fecha as portas. Então, assim, eu agradeço o convite do Ronaldo e do Alexandre para estar nessa conversa aqui. Espero que a gente possa evoluir com essa conversa em outros níveis e trazer a nossa classe para contribuir com esse índice que certamente vai ser um ganho para o país inteiro e para o nosso ambiente de negócio de maneira geral. É isso. Bom, eu que agradeço, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma outra pergunta, algum ponto que a gente possa aprofundar. Assim, nós tínhamos um roteiro que eu acho que no seu cerne ele já foi todo na minha apresentação já foi passando. Eu dei uma lida. Eu dei uma lida e eu fui tentando endereçar os pontos. Isso, porque é o que a gente quer, né? Eu acho que eu falo aqui em nome dos colegas que estão aqui, o Macedo, o Alexandre, o Ronaldo. Nós queremos poder contribuir, né? Nós ficamos muito felizes em saber que existem iniciativas no governo
para que algumas barbaridades com as quais a gente se depara no dia a dia sejam eliminadas, né? Nós temos alguns grandes elefantes brancos. Eu sempre gosto de uma frase do Alexandre, que a hiperburocracia não é burocracia, é uma hiperburocracia brasileira, é tão nefasta, né? E é isso que a gente se depara no dia a dia. Então, parabéns, William, pela iniciativa, pelo projeto. Não desiste, traz aí mais gente para o teu time, conta com a gente nesse sentido. E eu não tenho o seu contato ainda, mas eu vou pegar com o Alexandre para que no momento que eu consiga alinhar alguma coisa... Eu não sei da tua disponibilidade de eventos presenciais, William. Então, Renata, especificamente sobre eventos presenciais, a gente faz na medida do possível, só que a gente não tem tanto orçamento para a gente ir por nossa conta, entendeu? Então, eventualmente, a gente faz eu super vou, igual ontem eu estava no Espírito Santo, porque o Sebrae convidou, mas para a gente, assim, fica um pouquinho mais complicado, ainda mais que a gente está cada vez mais reduzindo o nosso orçamento aqui. Tá, mas então eu já quero te deixar um convite para um evento presencial em Belém. Não sei se você já conhece Belém. Não, Belém pode conheço, até claro que eu fazer conheço. fazer uma agenda com a prefeitura, com secretaria, o que foi interessante aí dentro do viés do projeto. Teremos um fórum que é feito pelo Sescom Pará, é a 10ª edição. Então, a gente te convida para palestrar no fórum, para falar para um grupo de público inicial de 400 contadores, mas a gente está querendo aumentar esse público. E a gente te traz, puxando tua passagem, tua hospedagem. Então, se você tiver viabilidade de agenda, vai ser 22 e 23 de setembro. Inclusive, 22 de setembro é dia do contador, tá? Então, se você puder estar com a gente nesse evento aqui, tiver disponibilidade de agenda, já fica o convite informal, e aí você só diz para quem a gente formaliza depois. Podemos fazer o painel, viu, Renata? Com ele, depois da palestra. Isso, podemos incluir isso na nossa programação. Estamos à disposição, pessoal. Eu sou super disponível para divulgar esse projeto. É um projeto aqui, eu toco outros aqui, mas esse eu confesso que tá aqui debaixo do meu braço, aonde eu vou carregando ele, gosto de falar sobre ele. Por isso que eu até falei, não sei se tem limite de tempo, porque senão eu vou falando bastante. Mas, claro, ainda mais com essa antecedência, é só vocês mandarem direto aqui para a secretaria que a gente organiza e vai ser um super prazer. Adorei conhecer Belém, eu fui uma vez a Belém, mas foi incrível a experiência, principalmente que eu gosto muito da parte da culinária. Então, aí eu provei todos. Nossa gastronomia é o nosso principal chamariz para o povo, mundo afora, vir conhecer Belém. Um que eu adorei, que eu esqueci o nome agora, mas é aquele caldinho com camarão e a folhinha que deixa a boca... Tacacá. É o tacacá. É o nosso equivalente ao acarajé da Bahia, é o nosso tacacá. Tacacá. Foi muito bom, muito bom. Eu me acabei de comer. Perfeito. Eu vou fazer uma fotinha, só não estou conseguindo visualizar o Ronaldo. Tá, o Alexandre, o Marco... Não sei se o Ronaldo saiu. Tá. Eu não sei se é a minha configuração aqui, mas você não está aparecendo para mim. Mas vamos lá. É porque a câmera dele estava desligada. Agora que ele ligou, eu acho que vai aparecer para você. Eu estou com 4 pessoas aqui na tela. Deixa eu ver se eu mudo essa configuração. Eu não sei se pode abrir o áudio do Macedo. Só para o Macedo. Ele é um grande... Ele conhece o Pará de ponta a ponta. Tá? Se você precisar um dia, William, colar em alguém aqui no estado do Pará, agora ele está por questões de saúde em Santa Catarina, mas se você precisar de um profissional que te mostre cada pedacinho do Pará, eu te recomendo esse meu amigo que está aqui com a gente desde o comecinho, porque ele conhece o Pará e a realidade do Pará de uma maneira bem profunda. Diz um oi aí, Macedo. Bom dia a todos. Eu, inclusive, acordei hoje com um negócio que me deixou muito desconfortável, né? Porque já tem um chamamento lá da Faculdade de Novo Progresso para eu ir ministrar um módulo no final do mês, aí eu já estou mexido, né?
um monte de coisa para fazer aqui, mas a gente já fica mexido de voltar para a estrada, né, o quanto antes. Não é muito interessante a proposta, né, da discussão. Eu também trabalho como consultor de uma empresa que trabalha com gestão tributária municipal. E tudo que o William falou é o que nós sempre discutimos dentro da Desenvolve, né? Que eu tenho que melhorar a arrecadação municipal, facilitando para o contador. A gente sempre fala assim, que inicialmente é o contador, porque não tem jeito, é vetor, né? Mesmo sendo a empresa que tem que executar, é ele que vai ensinar o empreendedor como é que faz a prática do sistema e tudo. Então, a gente... quem vai explicar tem aquele emaranhado de regra. Eu costumo dizer que nós somos os verdadeiros operadores do direito. Né? Tem gente que fala aqui muito, né, mesmo respeitando a profissão do advogado, mas quando você chega numa demanda judicial, tributária principalmente, a pergunta é o que eu falo lá, o que eu ponho na peça. Então, nós trabalhamos conjuntamente justamente para simplificar isso. Né? Então, para mim, essa decisão, né, de desburocratizar de cima para baixo é a mais correta, porque nós que trabalhamos diretamente com o prefeito, você convencer esse cara de que, mesmo ele fazendo um investimento agora, num sistema mais fácil, um sistema mais amplo e principalmente confiável, é um retorno lá na frente. Né? Ele não consegue perceber que o investimento agora vai dar retorno para o resto da vida, né? Do município dele. Né? Então, às vezes, eles ficam se batendo com sistemas porque são baratinhos e não resolvem, porque não tem visão de gestão. Né? Então, como você falou, tem que ter a visão da gestão como um todo. E eu fico feliz de saber que você conhece a realidade, principalmente do Norte, que é onde nós sabemos que é o mais dificultoso, né? Não que em todo lugar que eu passo tem dificuldade, em todos os estados tem dificuldade, porque a realidade é igual. E não é só no Brasil, né? Fora também. Então, parabéns pela iniciativa. Eu fiquei aqui me coçando quando ele falou lá do Espírito Santo, que está coladinho ali no Rio de Janeiro. Falei, William, você tem que vir aqui para cima, meu amigo. Tem que ver a dificuldade do povo aqui do Norte. Não, mas eu conheço. A gente não sabe nem diferenciar que é Norte e Nordeste. Vira e mexe Pará, lá do Nordeste, gente. Pará é Norte. Então, são realidades muito, muito diferentes mesmo. Eu vou até sugerir, de repente, ele buscar informações da gestão de Paragominas e Paraupebas, né, que são 2 municípios muito grandes do estado, que hoje, inclusive, já estão arrecadando até quase igual ou mais do que a Ananindeua, que é a segunda. Né? Em questão de PIB, tá? Essa é uma informação bem interessante, William. A gente tem um município aqui, que é Paraupeba, que onde está instalada a Vale do Rio Doce explorando o minério na Serra de Carajás. É um PIB, é o maior PIB do estado, eu acho, concorrendo diretamente com o PIB da capital. Então, assim, apesar de não ser em termos populacionais, mas é uma cidade que tem um impacto muito importante no aspecto tributário do estado. Entendi. Eu até estava dando uma olhada aqui, Paraupebas ainda não entra nessa edição 2022 no Pará. No Pará a gente tem Belém, Ananindeua, né, que já participaram da edição passada, mas entra Marabá e Santarém. Sim. Marabá é bem próximo, inclusive, a Paraupebas, e eu acho que o critério que vocês estão usando é o população, né? 250 mil habitantes. Mas se você usasse um viés diferente, Paraupebas teria entrado antes de qualquer uma dessas outras 3 cidades, se a questão fosse arrecadatória apenas, né? Mas, enfim, quem sabe não entra na terceira rodada. Né? Marabá está no projeto piloto da Nota Fiscal Nacional, né? Então tomara que a gente já consiga ver uns resultados bem bacanas aí do Pará. Mas, de novo, e até, então, já que a gente entrou nesse assunto, vou tocar nesse ponto só para a gente fechar aqui. Independente da cidade estar no índice agora, nessa edição ou não, todo o material do índice é público. Então, as cidades podem ir trabalhando com essas iniciativas, podendo desenvolver algo para quando chegar a vez delas serem avaliadas, elas já terem feito o dever de casa, sabe? Ontem eu até falei isso no Espírito Santo. No Espírito Santo é um estado muito menor do que o Pará, e por isso a gente vai ter, eu acho,
mais um município só entrando nessa edição 2022. Mas eu falei para os demais municípios, vocês querem já começar a trabalhar? Pega os quesitos. O que a gente está buscando com esses quesitos? Vai vendo o que sua cidade já fez, em que pé ela está, porque quando chegar a vez de vocês serem avaliados, vocês já vão ficar bem na foto, sabe? Vocês já vão ter um diagnóstico bem. É como se você fosse assim, você vai ter uma visita no médico, então você começa a fazer uma atividade física um pouco antes, para quando chegar lá, colocar aqueles pontinhos ali no corpo. Para quando colocar o negócio no coração, seu coração já não disparar, entendeu? Você pode fazer algumas coisas. A receita está dada. Então, é só seguir nesse caminho. William, no caso, seria uma temática, porque assim, a gente tem alguns que estavam até aqui presentes antes. O Inácio, que é um contador lá de Marabá, inclusive, o Gustavo, que é da região lá do Centro-Oeste, né? Me corrija se eu estiver errado, Macedo. Juruti. Que é de Juruti, tá? Baixo Amazonas. Então, assim, tanto o Conselho quanto o sindicato estão trabalhando essa questão de eventos mais para os interiores. A gente poderia tentar desenhar alguma ação criando nos contadores locais algum planejamento de acesso a essas autoridades envolvidas para que eles já verificassem esses índices. Onde que estão disponíveis, William? Só para a gente amarrar essa informação aqui. No site gov.br/reg, REG, né, de regulação, reg, /ICM. Tá. Eu vou até, deixa eu colocar aqui no chat. É o gov.br/reg/ICM. Ali vocês vão ver tudo. Vocês vão ver resultado, as respostas, os quesitos todos que a gente considera e tudo. E a consulta pública, deixa eu até colocar o link aqui da consulta pública. Essa daqui é o link da consulta pública, que eu aguardo os comentários de vocês, sugestões, críticas. Assim, o William é muito chato, fala demais e alguma coisa assim. Mentira, isso não, mas o que for para falar lá do ICM vai ser super bem-vindo. Show de bola. Vamos fazer uma força conjunta aqui, William. Eu acho que é um assunto do interesse de todos. Que bom que é uma coisa que não tem, como você colocou anteriormente, viés político, não tem, gente. Ideológico, né? Cada um tem direito aí à sua ideologia político-partidária, mas eu acho que é uma ação no sentido de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. É uma coisa que a gente sabe salva vidas, salva pessoas, né? E é uma coisa que está dentro aí do coração dos verdadeiros contadores, esses que são sem chatice, tá? Porque tem uns que não estão muito ligados nisso daí, não. Não, e que faz realmente a diferença, porque eu também falo muito isso em todas as exposições que eu falo, que às vezes a gente, assim, tal empresa, vamos supor aqui, a Vale gera 10 mil empregos lá em Paraupebas, mas talvez, se a gente conseguir melhorar o ambiente de negócio nas nossas cidades, é uma padaria que vai ter 10 funcionários, um mercadinho que vai ter outros 5, o outro que vai ter 10, e a gente consegue também fazer isso, sabe? Eu não quero só ver o que a Vale precisa de ajuda para continuar o negócio dela. Não. Tudo bem, a gente pode trabalhar com essas coisas também, mas e esses pequenos negócios, sabe? Porque a Vale, eu tenho certeza que ela tem um time de contadores gigantesco, ela tem um time de advogados gigantesco, mas e o pequeno negócio? A gente precisa pensar neles. Então, esse é o viés. E são empresas que todo mundo abre as portas, a gente costuma falar que o prefeito recebe com tapete vermelho, sabe? Chega lá, então aí tudo é fácil. Só que aí para o pequeno negócio é uma complicação, e sendo que deveria ter uma ajuda. Então, a ideia... E se você coloca na ponta da caneta depois, são as pequenas empresas que empregam, que geram receita, porque elas são muitas. Aqui estão nos bairros, estão na rua. Aquilo que você... Nossa, eu adorei a sua frase, de que o cidadão ele não vive na União. Ele vive na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Ele precisa, muitas vezes, daquela padaria,
daquele mercadinho que muitas vezes não consegue viabilidade para existir legalmente, né? E fica sujeito a uma série de situações. Ontem mesmo, eu tive a abordagem de um microempreendedor que está querendo crescer e, de uma hora para outra, não consegue nem comprar mais o material dele, porque teve a inscrição estadual não habilitada, porque cresceu e não procurou se organizar e agora está sem trabalhar. Nossa. São quatro pessoas que dependem diretamente, fora os outros postos de trabalho que ele pode trazer. Então, isso é o nosso dia a dia. É o meu, é o de qualquer empresário contábil. A gente lida com essas situações no nosso dia a dia. A empresa estava parada há muito tempo, quer voltar, não consegue voltar. Eu tenho um outro cases. Se precisar de case, a gente passa 3 dias aqui só mostrando cases. Tá? Uma empresa conseguiu abertura para distribuir gás, mas não conseguiu a inscrição estadual fosse habilitada em 60 dias, esperando. Perdeu. Não tem mais a distribuidora disponível porque ela não tinha inscrição. Então, assim, são situações que a gente que está aqui na ponta dói o coração de ver, entendeu? É muito complicado. Acho que só para dar um número, tá, de Parauapebas, estava falando em Parauapebas de Vale, tem 2 anos que foi implantada a plataforma digital em Parauapebas, e só na implantação do Empresa Digital, que é um aplicativo de legalização de empresa, que tem, se for baixo risco, então é 10 minutos, a empresa já está habilitada, a arrecadação do município quase dobrou. Né? A própria, né? A arrecadação própria do município já estava em 70% no final do ano passado, não está fechando os números agora, sem precisar aumentar imposto, sem precisar nada. É só você permitir que o empresário se legalize e recolha de forma rápida o tributo. Então, tem até um vídeo do prefeito que ele fala, né, que ele estava quase quebrando e resolveu implantar o sistema na pandemia. Pô, mais de 2.000 empresas entraram em 2 meses só do Empresa Digital. Então, imagina o que é isso dentro de uma estrutura de Parauapebas, né? É isso, porque as pessoas querem serem formais, ter o negócio formalizado, quer emitir nota, quer fazer essas coisas todas. A gente tem uma pré-suposição de que todo mundo quer ficar irregular. Não, as pessoas ficam irregular hoje porque é muito difícil ficar regularizado. Então, esse caso que o professor Marco comentou agora é justamente isso. Uma vez que Parauapebas resolveu facilitar essa entrada mais formal, todo mundo foi entrando. Todo mundo está emitindo as suas notas, recolhendo seus tributos e está dormindo tranquilo, que eu tenho certeza que é o que todo empreendedor quer fazer. Então, a gente só cabe a gente facilitar esse processo. Então, começando com o diagnóstico. O ICM é isso. A gente faz o diagnóstico para aí sim a gente ter a força-tarefa de depois montar e trabalhar no que precisa ser trabalhado. Combinado, gente? Perfeito. Eu não sei se o Alexandre conseguiu fazer alguma foto, eu fiz algumas aqui, mas eu não estou conseguindo ver o Ronaldo. Você consegue printar? É porque eu estou usando no celular, o Zoom. Prontinho agora. Estava só esperando a hora. Vou fazer aqui, aí eu te mando. Faz aí. Você está vendo todo mundo, Macedo? Faz aí, manda para a gente, então. Falta o Alexandre se posicionar aí de uma forma mais artística. Estou passando perfume aqui para tirar foto. Já, vamos lá. Foi? Deixa eu ver aqui, deixa eu postar para o Renato e para o Ronaldo, que aí dá uma olhada. William, mais uma vez, muito obrigada. Alexandre, Ronaldo, obrigada pelo convite. Adorei esse bate-papo. Acho que a gente precisa agora abrir essa realidade para os nossos colegas. William, o Alexandre ficou olhando para baixo na foto, Macedo. Foi. Faz mais uma, vai. Agora mais uma. Olha para a lente, Alexandre. Cadê o Ronaldo? Espera aí, pronto. Agora. 2, 3. Beleza. E fica o convite, tá, William? Vamos formalizar. Já vou contar como certa, a menos que você já tenha uma outra agenda sua vinda para Belém. Não, 22, 23 está longe. Prometo que te levo para tomar tacacá e provar outras delícias da nossa culinária. Já me comprometo a isso. Boa, que ótimo. Está combinado. 22, 23 está longe.
que particularmente você já conhece, né? Então não tem nada a ver com a acarajé da Bahia. Não, não tem. Eu digo que é o equivalente em termos de cultura. Não, eu sei, eu estou brincando A contigo. gente vai em Salvador, a gente espera encontrar uma baiana com uma banca de acarajé. Vem no Pará, é uma carrocinha, é É o mesmo estilo, né? Estou brincando com você, só porque É porque eu sou baiana bairrismo. também, sabe, William? Eu sou baiana de nascimento. Aí, quando eu puxo uma sardinhazinha para a terra da Bahia, o Macedo fica com ciúme. É Eu bairrismo. sou paraense de coração, Macedo. Mas tu não fizeste que nem um amigo meu do Maranhão que tomou o tacacá e perguntou: vem cá, eu não vou ficar porre com esse negócio? Eu falei assim: não, isso cura ressaca, não é para ficar porre. É, salgadinho. Não, para ficar porre, olha, tem uma cachaça, William, que é uma A de cachaça jambu. de jambu, que é a folhinha que deixa a boca dormente. A cachaça É. consegue manter essa propriedade. Vou Boa. colocar no seu kit de presente a cachaça de jambu também. Boa, boa. Aí sim. Então tá, gente. Bom, gente. Muito obrigada. Obrigado, Grande abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, até mais. Valeu, tudo de bom.